Então, bom dia, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, tá bom. Então, aqui a gente está na aula de geometria riemanniana. A gente vai entrar no formalismo da disciplina e seguir o livro mais estritamente agora. Na aula passada, a gente tinha visto mais ou menos uma anotação, né? Que eu coloquei em PDF, dá para dar um zoom aqui se vocês quiserem. Mas o principal que a gente tinha aprendido nessa anotação era que a ordem que eu começo as coisas, ok? Então, eu sempre vou estar começando aqui do mundo real, ou seja, dos dados que eu tenho, se for data science ou do fenômeno que eu quero modelar. E aí a gente começou com o que seria não linear simbólico geométrico, seria só os desenhos em preto escuro aqui. E depois você tem a próxima coisa seria colocar as notações, né? E depois a gente passa para o linear, que seria ter alguma forma de localmente traçar algumas vizinhanças, né? Antes até do linear a gente coloca vizinhanças, né? E a notação que a gente vai ver hoje a gente vai ver dois tipos de notação, uma que coloca a vizinhança direto na variedade primeiro, e aí se ela fizer isso a gente vai ter que colocar algumas, vai ser uma topologia, né? Que são um conjunto de vizinhanças ou de abertos, e a gente vai ter que colocar os axiomas a mais nessa topologia para que se eu começar direto na variedade, tá? Ao passo que no Manfredo do Carmo a gente vai ver que ele coloca a topologia no RN, e aí ele vai, como a topologia aqui em cima vai ser induzida pela topologia no RN, a gente não precisa colocar tantas condições na topologia, porque já satisfaz as condições que a gente quiser. Então é uma topologia induzida para uma topologia natural do RN. Então só para vocês terem em mente essas diferenças, né? Da onde a gente vai colocar o aberto e por que se eu começar aqui em cima eu tenho que colocar os axiomas a mais, porque eu estou escondendo o fato de que no fundo tudo é RN, mas a gente tenta, nessa teoria, começar sempre no simbólico, né? E aí fingir que não tem coordenadas do TRN e a gente deixa as coordenadas por último, tá? Que é essa parte mais rabiscada do desenho. Então a gente geralmente quando a gente pensa assim, eu tenho a topologia, aí o próximo passo seria eu tentar mapear isso aqui para um RN. Mas antes de mapear para o RN, o conceito mais básico é eu ter o conceito que a gente colocou aqui em azul, que seria eu linearizar a variedade, né? Linearizar quer dizer o seguinte, eu mapear essa vizinhança para algum espaço vetorial, tá? Então, claro que a gente vai usar o espaço vetorial para a gente canônico, é sempre o RN, que é o espaço das coordenadas, certo? O RN é o espaço vetorial que a gente está acostumado, mas aqui a gente pode mapear a vizinhança para um espaço vetorial simbólico primeiro, que só tem aqueles axiomas de espaço vetorial, que eu consigo somar, multiplicar por escalar, e aí eu finjo que não tem coordenadas, aí eu tenho que escolher uma base, uma coordenada para aquilo, aí depois eu vou para a coordenada. Nesse livro a gente já pula direto para a coordenada, eu já tenho o espaço vetorial canônico, que seria o RN, e aí eu tento determinar coordenadas aqui, e depois a gente define o plano tangente. Está um pouco diferente a ordem no livro, tá? Mas a ordem que eu estou fazendo aqui seria a ordem ideal. Ó. O ideal é sempre começar. O ideal, mas nem sempre é o prático, tá? Porque é um pouco mais difícil fazer desse jeito que eu estou fazendo. Que é começar com o simbólico, depois eu quero mapear para o espaço vetorial simbólico, depois eu escolho uma base e mapeio para coordenadas. Tá? E aí que seria esse de baixo. E aí eu tenho as funções, eu posso ter funções aqui entre variedades, em particular a função entre uma variedade e o RN, tá? E todas essas setas aqui, curvas, seriam funções não lineares, tá? E se for em laranja, quer dizer que é não linear, aqui é não linear, mas tem algum componente numérico, tá? Tá sendo ou o domínio contra o domínio, ou os dois são numéricos. Depois você tem o linear, que é a linearização de todas essas funções. Então, isso aí é uma maneira de tentar modelar o mundo. A gente tenta modelar o mundo usando esse tipo de paradigma, tá? Então, é um paradigma de modelagem por variedade. Então, qualquer fenômeno que eu quiser, eu vou tentar modelar por conjuntos, né? Que a gente vai chamar de variedades aqui. Deixa eu só pausar o negócio aqui, peraí. Ok.
A gente vai querer modelar o mundo por conjuntos, que a gente vai chamar de variedades, que vai ter certas propriedades, vizinhanças, linearizações. Tá? A maioria dos fenômenos a gente consegue modelar com isso, exceto fora, por exemplo, de autointerseções, que nem está aqui descrito, por exemplo. Então eu consigo modelar a maioria dos fenômenos desse jeito. Então, é um paradigma de modelagem computacional, de certa forma. Eu quero ir de uma coisa que eu não tenho número associado para números que seria um computador. Então a gente vai tentar ver três definições que as pessoas chamam de variedade na prática, tá? E tentar associar aí com isso. Então sempre lembre desse diagrama. O que a gente vai ver, eu já falei no final da aula passada também, que a definição de variedade vai ser uma variedade só, então é como se eu tivesse esse psi aqui como se fosse identidade, e o M1 é igual ao M2. Então esse diagrama você pode até tirar aqui, se você quiser praticar a sua habilidade com a notação, você pode pegar esse diagrama mais complicado, simplificar ele, colocar psi igual a identidade, M1 igual a M2, então esses dois vão cair aqui um em cima do outro, e eu vou ter só esse diagrama que é da definição que a gente vai ver. E é claro que essa vizinhança aqui vai cair em cima dessa aqui, e ela pode não ser a mesma. Então eu posso ter dois mapas, x e y, tá? Dois mapas diferentes, x e y, para a mesma variedade, com duas vizinhanças diferentes. Então a gente vai ver isso aí. Aí a mudança de coordenadas aqui que tem que ser diferenciável, tá? Vamos lá. Vamos fazer agora de maneira ordenada e... A primeira coisa que a gente vê... Deixa eu só... Aqui caiu minhas notas aqui, peraí. A primeira coisa é a definição do Spivak, certo? Então, só que é uma definição assim, mais geralzona do que seria... As pessoas podem considerar variedade. Então, tudo isso aqui, assim, cada definição, cada livro chama variedade de uma coisa diferente. Tá? O consenso aqui o consenso é a parte informal que eu já falei para vocês. Agora, para formalizar, nem sempre é consensual. Então, vamos ver três maneiras diferentes de fazer isso. Tá? Então, hoje é 26 já. 26 de agosto. Tá? Então, geometria riemanniana. Essa é a aula 6, é isso? Juliana? 6. Deixa eu confirmar aqui, mas é 6, sim. Aula 6. Olha. 6, aula 6. Então, vamos começar com a definição do Spivak, tá? Então, uma variedade, tá? E pode ser diferenciável ou não. Se não for diferenciável, a gente pode fingir. Aqui eu tenho a anotação, posso falar que é espaço topológico ou variedade topológica. A gente vai fingir que é uma variedade topológica se não for diferenciável, tá? Mas é só um nome para a gente usar na definição. O que existe mesmo é variedade diferenciável, tá? Então, uma variedade, tá? Aqui, no caso, pode ser diferenciável. Ok? É um conjunto. Tá? E esse conjunto a gente vai ver que pode ser... tem que ser, no mínimo, um espaço topológico. Então, ela pode ser um espaço... Mas pode ser um espaço métrico também. Tá? E a gente vai entrar já com calma nisso. Então, para a gente é só um conjunto, tá? Que parece que é um conjunto. Tá ok? Para todo P pertencente a M, tá? Existe uma vizinhança. Para eu falar de vizinhança, que eu preciso de espaço topológico. Não tem nada de difícil nisso, tá? A gente vai dar... Eu vou lembrar para vocês a definição de espaço topológico rapidinho.
Um momentinho aqui, peraí que tá pitando aqui o negócio. Vizinhança U, tá? U é inicial de vizinhança em alemão, por isso que é U, de X. Tá? E o inteiro N maior ou igual a zero. Tá? Tá ok. U é. Ah, aqui no caso, ao subconjunto. Ok? Tá claro? Do jeito que está escrito aí, eu tenho. Então, espaço topológico é só um conjunto de vizinhanças, a gente já vai rever o que é. E para cada. Então, no caso aqui, para eles, isso aqui já é variedade. A gente vai ver que, no caso do Manfredo e do Warner, a gente vai ter que colocar uma estrutura diferenciável em cima, além disso aqui, tá? Então, isso aqui vai ser um passo para virar variedade no sentido dos livros que a gente está estudando. Essa definição do Spivak que é legal porque ela é bem mais geralzona e ela é um conjunto mais básico. Então, todo conjunto que é Professor, local. Oi? Pode não, só falar? uma observaçãozinha. Ali a variedade é o M, né? Só para. Isso. Uma variedade é um conjunto M, Tá. tá? Obrigado. Ok, então, o que tem de especial nisso aqui? A gente vai rever espaço topológico, tá? Não tem problema. Espaço métrico é só para dizer que eu posso construir essas vizinhanças zona métrica se eu quiser. Tá? E o Spivak usa espaço métrico porque é o jeito de construir variedade, ele consegue usar métrica. É uma métrica. Não é uma métrica. Quando eu tenho espaço métrico, não é aquela métrica riemanniana que eu falei. A métrica riemanniana varia em cada ponto. Na vizinhança de cada ponto tem uma métrica diferente. No espaço métrico, todo ponto tem a mesma métrica, tá? Só para você. E aqui é só um artefato aqui para construir variedades, tá? Então o que interessa para a gente aqui realmente é esse espaço topológico que vai permitir a gente pegar essas vizinhanças. Então a gente já vai entrar nisso. Agora o que interessa é o seguinte, ou seja, em outras palavras, é todo espaço, o M é qualquer espaço que é homeomorfo ou difiomorfo, a Rn, ou seja, que é um espaço que localmente ele parece uma cópia de Rn, tá? Vamos entrar agora no... Tá, mas até aí, isso aqui o Spivak chama de variedade, que é bem genérico. Até aí eu não sei se eu posso ter... Tá, até aí tem duas coisas. Eu tô de cara já inserindo o URL, ou seja, eu estou preso no URL, já inserido o conjunto de números, ou seja, uma vizinhança desse cara vai ter que ser expresso como um conjunto de x1 até xn. Então, eu já estou colocando coordenadas aí, só que eu não tenho a questão da mudança de coordenadas aqui ainda, tá? Professor, como é? A Oi. definição é essa. Essa é a Só se diz definição. assim, aonde que entrou, eu não consegui entender onde é que entrou o X aí, porque tá lá, para todo P pertencente a M, existe uma vizinhança U de X. Ah, tá. Tá. Obrigado. Obrigado aí pela correção, tá? Então, para todo P em M existe uma vizinhança U de P, e o inteiro N tal que U é homomorfo ou de femorfo. Se for só homeomorfo, a gente pode pensar a gente pode chamar, tá? Só para a questão desse curso como se fosse uma variedade topológica. Mas se for difiomorfo, a gente fala que é variedade diferenciada, ok? Uhum. Ah, mas isso aí se você for ter conversa de bar, essa é a definição para usar. Porque todo mundo pensa na variedade como sendo isso, ok? Qual é outro detalhe? Além do espaço das vizinhanças, né? Que eu teria que escolher vizinhanças. Além disso, eu tenho que escolher esse mapa, que são as coordenadas.
e eu tenho que escolher um inteiro N. Tá? Então, do jeito que está a lógica aqui, eu posso até ter um N diferente para cada vizinhança. Se eu tiver várias vizinhanças, se eu tiver várias, eu tenho essa vizinhança. Depois, essa variedade tem essa outra vizinhança, tá? O N que eu vou usar para cada U, certo? Eu vou pegar um inteiro N, tal que é o meu morfo é esse. Então, para cada U eu posso ter um N, tá? E se isso aqui saiu, desse cara sair, tá colado aqui uma reta desse tipo assim, sei lá, uma coisa assim, certo? Então, para cada ponto aqui, eu vou ter uma vizinhança homeomórfica reta, certo? Só que aqui, supondo que eu elimine esse cara aqui fora. Então, se eu considerar esse cara todo como sendo U, cada ponto aqui vai ter uma vizinhança que é homeomórfica, desculpa, uma vizinhança, esse aqui é assim, ó. Cada ponto aqui vai ter uma vizinhança que é homeomórfica ao R2, e esse aqui vai ser uma vizinhança que é homeomórfica com ele é igual a 1. Então eu posso ter o N, se você tomar cuidado, que o N vai variar para cada. Eu posso ter, se eu tiver um P e pegar um outro P, um outro Q, tá? Eu posso ser que o N não seja o mesmo. Então essa definição, ela até admite que o N não seja o mesmo. Se você quiser olhar, até aqui na primeira página dos PIVAC, se vocês derem uma olhada aqui, certo? A gente está olhando essa definição aqui, ó. Para cada x existe uma vizinhança de x e o inteiro N. Ou seja, o N é para cada x. Então eu posso ter um N diferente para cada x. Nessa lógica aqui. Tá? Não é o tipo de variedade que a gente vai estar considerando no Manfredo do Carmo e no Warner. No Manfredo do Carmo e no Warner, para cada x, para todo x que eu tiver, o N vai ser o mesmo. Ok? A dimensão não vai depender da vizinhança que eu pegar. Eu sempre vou ter o mesmo N. Tá? Então essa é a primeira coisa. Então tomar cuidado com o N. Tá? Mas Explicitamente. eu acho que eu tenho para mim que a dimensão não depende do N que você escolher. Na verdade, a dimensão, ela, como o U está contido em... Como o U está contido na variedade, a dimensão de U é menor ou igual que a dimensão da variedade, certo? Aham. E aí, como a dimensão do U é menor ou igual que a dimensão da variedade, qualquer subconjunto do U que você pegar tem uma dimensão menor. Então, por exemplo, se você escolhe um N igual a 16, qualquer subconjunto de variedade também é uma variedade, né? Se você pensar assim, e independe do N, na verdade. Você está pegando o subconjunto da variedade? Não entendi. Por exemplo, eu tenho duas variedades aqui, vai. Eu tenho uma variedade que é assim. Eu tenho a outra que O U é. é um... Eu Tá. tenho a outra que é assim, Pode falar. com um negócio assim que eu colei aqui um. Cara, assim, eu estou ignorando essa junção aqui. Então, esse aqui é uma variedade sei lá, um bastão saindo, tá? Sei lá, com um raio lá saindo. Isso aqui é um D aqui e ela é 2D aqui. Isso aqui é um conjunto, certo? Aqui é aberto, tá? Então, essa aqui ainda se adequa com essa definição, do jeito que ela está escrita. Por quê? Para cada ponto, eu vou pegar o meu ponto. Existe uma vizinhança e o N. Então, para cada ponto, P existe uma vizinhança e o N igual a 2, tal que a vizinhança O é o meu morfo R2. E esse aqui, para cada ponto, existe uma vizinhança, agora a vizinhança é um D, e o N igual a 1, tal que a vizinhança é o meu morfo R1. Professor, uma pergunta. Então, temos. Esse,
Pode falar? Desculpa. Esse subconjunto que está ali é um homeomorfo, um subconjunto do Rn. Esse subconjunto tem que ser um subespaço vetorial ou não necessariamente? Qual o Estou pensando. subconjunto? Está dizendo ali que U é homeomorfo a um subconjunto de Rn. Aham. Aí Qualquer. Qualquer. esse subconjunto, ele tem que ser um subespaço ou não necessariamente? Não, não precisa ser subespaço. Tá, então no sentido assim, por exemplo, ali embaixo nesse exemplo que o senhor deu, poderia se considerar ali nesse bastão, colocar como sendo 2D, porém com uma coordenada fixa, constante. Sim, mas aí não vai ser homeomórfico nem diffeomórfico. Isso aqui tem que ser um a um. É one to one. Então, Muito bom. Tá ok. Ok? Entendi. Então, só para você ficar esperto que nessa definição dos pivot, estritamente falando, eu posso. A dimensão não é uma coisa que eu preciso ter para a variedade inteira. Eu posso ter partes dela que tem dimensão menor, por exemplo. Ok? No nosso caso, a gente vai pegar. o ciclo parece ser mais geral, né? É um pouco mais geral nesse sentido, sim. Ele só não é tão geral se você começar a usar só espaço métrico, aí é um pouco menos geral, tá? Mas se você ficar só no espaço topológico, aí esse é o mais geral possível. Então, esse conjunto mais geral possível, ele chama de variedade. Para a gente, o Warner vai chamar isso aqui de espaço localmente euclidiano, tá? E é localmente euclidiano. E no caso do Warner, tá? Vamos ver agora, mas o N pode ser que seja homogêneo para todo. Então, ele vai fazer a especificação que agora eu vou ter a mesma dimensão, ou seja, se eu tiver um troço desse aqui, eu vou ter que quebrar ele e modelar separadamente, tá? Eu até consigo fazer, mas aí cada um vai ser uma variedade separada que eu estou colando, tá bom? Então, isso aí tudo é técnico, né? São assuntos técnicos. Vamos fazer do Warner rapidinho. Então, do Warner ele começa com uma definição muito parecida com essa. Eu estou começando com as mais gerais primeiro, que a gente vai entender do jeito do Alfredo mais fácil. Então, isso aqui é 26 de agosto. Dois. Então, vamos lá. Se eu... Definição do Warner, né? Tá, então, antes de eu entrar na definição formal, eu vou dar um resumo para você. Para ele, tá? Uma variedade é igual a uma tripla, tá? Então, uma tripla, eu vou ter um conjunto, associado ao conjunto, um conjunto de vizinhanças, uma topologia, e associado à topologia, um conjunto de estruturas diferenciáveis, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é nosso conjunto, qualquer, certo? Associado a ele, eu tenho que ter uma topologia, e associado ao conjunto de topologia, eu tenho uma estrutura diferenciável. Essa é a definição mais assim moderna que você pode ter, tá? A definição mais moderna e legal é essa aqui do Warner. Você pode ter, ela é completamente do jeito moderno de fazer as coisas. Então se você tem, pensa em modelagem, tá? Pensa em modelagem. Então eu vou colocar aqui modelagem. Eu começo com esse cara aqui. Meu conjunto de dados é um M. São os seus dados que você quer modelar, seja de fluido, seja de reconhecimento de padrões, seja um monte de imagem, foto, vídeo, ok? Primeiro passo, colocar a topologia. De alguma forma, definir vizinhanças ou similaridades de acordo com a sua aplicação final que você quer. Topologia. A segunda coisa é colocar a topologia. E a terceira coisa é colocar uma estrutura diferenciável, ou seja, agora eu quero aplicar o cálculo diferencial àquele fenômeno. Tá? Então, até aqui, o cara pode só
quem é de computação, por exemplo, vai ter só um grafo, certo? Que vai ser pontos e vizinhos. Mas eu ainda não consigo aplicar o cálculo diferenciável, porque eu quero usar todo o poder de equações diferenciais e tal para modelar aquilo, certo? Então aqui eu consegui aplicar o cálculo diferenciável, eu tenho que definir uma estrutura diferenciável para aquele problema, tá? Então você pode pensar que isso aqui é, para eu definir a variedade, é como se eu estivesse aplicando o cálculo diferenciável ao fenômeno que eu estou querendo, tá? Como o fenômeno não é só um monte de, não é só função, tá? Agora a gente vai lá. A primeira coisa do, eu acho que eu tenho que pegar aqui que as minhas anotações estão imprecisas. Deixa eu só pegar precisamente aqui a definição. A notação de variedade parece a notação de álgebra. Define uma sigma, tem um espaço topológico, define uma sigma álgebra dela. Parece, bem parece uma definição de álgebra. É bem do mesmo estilo mesmo. É do mesmo estilo mesmo. Exatamente o mesmo estilo, tá? Então aqui a gente vai ter. Então no caso do Warner, que é o mais moderno, que parece com essas estruturas que você está falando, primeira coisa, ele vai ter uma definição 1, tá? Então, definição. Então, ele vai chamar, tá? Então, o espaço, que é tipo do Spivak, tá? Então, a primeira coisa, ele faz o espaço tipo do Spivak, só que ele não vai chamar de variedade ainda. Ele vai chamar de espaço localmente euclidiano. Tá? E aí ele já coloca a dimensão geral global, tá? Então, o D não é definido de acordo com o X ou com o P. O D já é geral. Então, o espaço localmente euclidiano de dimensão global, de dimensão D, é um espaço. Aí ele vai colocar, é um espaço topológico. Então, se eu pegar esses dois caras aqui, ó, isso aqui é espaço topológico, certo? No sentido moderno da palavra, né? Então, esse localmente euclidiano é um espaço topológico. M, tá? Tá ok. Olha a diferença da lógica do Spivak, é sutil. Tá ok. Para todo P pertencente a M, existe vizinhança de P homeomórfica a R. Ok? QRD, desculpa. Tá, então isso aqui é bem melhor. Eu acho que essa é a melhor definição de todas elas. Só que nem é mais fácil de trabalhar às vezes, tá? Só para você voltar aqui no Spivak, só para explicar uma parada. Quando a gente está aqui no Spivak, o conjunto M tal que para todo P existe uma vizinhança tal que U é homeomorfo a Rn. Tá? Então, homeomorfo, se eu tiver topologia, eu consigo definir o que é homeomorfo, porque eu consigo definir funções contínuas. Mas o difiomorfo eu não consigo definir ainda. Ó. Isso aqui estou fingindo, tá? Então, isso aqui é tudo. Vou colocar aqui. Isso aqui é. Estou fingindo que eu sei o que é difiomorfo, porque não tem como definir uma coisa difiomorfa se tudo que eu tenho é estrutura de topológica. Tá? Então, essa é a motivação para a gente entrar com uma estrutura diferenciável em cima. Tá? Porque se eu só tenho topologia, eu consigo falar de funções contínuas. Aí, com essa outra estrutura, que é análoga à topologia, eu vou conseguir falar de funções diferenciáveis. Tá? Então, quando eu dei a definição aqui, nenhum de vocês reclamou. Mas é impossível eu ter uma coisa difiomorfa
se eu não definir se eu não sei o que é M direito. Ou seja, o domínio da função, o contradomínio eu sei que é Rn, mas o domínio dela seria um conjunto M que eu só sei que ele é espaço topológico. Eu não consigo, para definir que ele é diferenciável, teria que ter um outro tipo de estrutura em cima ali. Tá? Só para vocês voltarem ali no... Eu acho que... Então, se a gente voltar aqui, ó, ele usa homeomorfo, tá? Então esse negócio de diff homeomorfo é só para a gente manter em mente que a gente vai ter que colocar uma estrutura diferenciável para conseguir falar de diff aqui. Então essa é a motivação para variedades. Eu consegui colocar diff aqui, tá? No caso aí, até agora ele só falou de como se fosse um manifold topológico, sabe? E ele fala metric space, mas é topological space. Tá? Tanto faz. Metric space é só para facilitar, então é um pouco mais simples até. Ele é mais simples no caso de ser metric space, mas ele é mais complicado porque ele permite um N diferente para cada X. Tá? No caso aqui do... Essa aqui é o totalmente, digamos, o totalmente formal, o rigoroso seria a definição do Warner. E para todo ponto existe uma vizinhança homeomorfa RD. Tudo isso que eu consigo falar sendo que é um espaço topológico. Ou seja, até agora eu só tenho esses dois caras e eu chamo isso aqui de... E se for homeomorfo RD, ou seja, espaço topológico, que eu tenho esse homeomorfo RD, eu vou chamar esse espaço topológico de espaço localmente euclidiano, tá? Que a gente já viu que esse cara aqui para o Spivak já é a variedade, tá? Para a gente não é variedade ainda, porque a nossa variedade é diferenciável, tá? Então isso aqui, muita gente em mesa de bar vai chamar isso aqui já de variedade. Então você fala, o que é variedade? Espaço, tá? Espaço localmente euclidiano. Muita gente já fala que isso aí é variedade, tá? Tá, e aí o Spivak fala o seguinte, então a próxima coisa que tem que fazer é conseguir falar de Diffie, tá? Para que ela seja uma variedade diferenciável, tem que colocar uma estrutura diferenciável nela. Tá? Então, até aqui eu tenho isso. Eu posso até convencionar com vocês que esse espaço localmente euclidiano, eu posso chamar ele de... Posso chamar esse espaço localmente euclidiano de variedade já. Tá? Só que isso aqui é variedade, isso aqui de cima é variedade diferenciável. E aqui nesse caso aqui seria uma variedade ponto final, tá? Ou eu posso só chamar de variedade, tá? Ou se eu quiser colocar um nome, eu posso chamar de variedade topológica. Apesar disso não ser um termo tão padrão, tá? Beleza? Tá bom, então até aí tudo bem. Então se alguém falar, isso aí é variedade, depende, né? Pode ser, já, o conceito já está aí. Agora, para a gente ser variedade mesmo, diferenciável, eu teria que ter essa estrutura F, e essa é a definição dela. Então isso aqui eu vou colocar que é do Warner aqui, eu vou colocar... E essa aqui colocar que é do Warner para a gente não confundir. Tá? Então uma estrutura diferenciável F. Professor, só 2 minutinhos, só para resolver um negócio aqui. Licença. Uhum. Dá uma pausa para ela. Ok, então é uma estrutura diferenciável, estou voltando aqui, né? Uma estrutura diferenciável do espaço localmente euclidiano. O espaço localmente euclidiano é essa dupla aqui, ó, tá? É o M e tal. Claro que implicitamente é o espaço localmente euclidiano, eu tenho esse homeomorfismos aqui. Eu poderia colocar na tupla aqui também esses homeomorfismos, tá? Eu estou implicitamente dizendo que ele é homeomorfo, então eu não estou colocando a tupla aqui.
Então é uma coleção. Eu vou chamar de sistema de coordenadas, mas é só um par, tá? Tá? É um par que eu vou chamar de U alfa. Esse A aqui é só um conjunto de índice, tá? É um conjunto índice qualquer. Então essa coleção de sistemas de coordenadas que a gente chamava lá, que a gente estava informalmente chamando de Atlas, certo? E cada um desses caras aqui é o chart, tá? Que a gente chama de chart, ou de vizinhança de coordenadas. A gente já vai ver isso. Então, é uma coleção de sistemas de coordenadas, ou seja, é um aberto e uma função indexado por um índice alfa. Então, satisfazendo o quê? Aí, vou colocar aqui. Vou colocar aqui primeiro. Isso aqui é... Peraí. Satisfazendo, eu vou ter o A, condição A. Aqui a união dos abertos é o M. Então, o M é coberto pelos abertos. Tá bom? Condição B. Aqui eu vou ter as mudanças de coordenadas, tá? Então, olha só. Eu tenho um mapa... Como é que eu faço o mapa... Lembra que eu falei? Eu tenho φ alfa, bola, φ beta menos 1. Tá? Esse cara, se a gente olhar aqui, ó... Então, o aberto que ele está colocando, ó, os abertos não estão aqui embaixo, não. Esses U's deles aqui estão aqui em cima, tá? Tá aqui em cima. E esses FIIs que ele está falando, esses FIIs aqui, ó, ou esse tal, tá? A gente só está aqui por enquanto. Então, esse aqui como se fosse, é a mesma coisa, é o FI. Tá? Então, ele está falando o seguinte. Como é que eu faço? Eu tenho FI alfa e FI beta. Vamos falar que o FI alfa é o tal e o FI beta é esse FI aqui. Então, eu falei que para eu medir toda a variedade no RD1 e da variedade no RD, no mesmo RD, supondo que seja D1 igual a D2. Então, para eu ter uma função que seja de Rn, quer desenhar de novo? Vamos desenhar de novo. Tá? Agora eu tenho aqui o cara, eu tenho um aberto, esse aberto meu é U, quem vai levar ele para o RD é o φ, só que eu tenho esse aqui, agora eu vou ter outros, certo? Eu vou ter outro que é o φ alfa e esse vai ser o φ beta, ok? Então se eu quiser uma função de R, tá? Você pode, para você visualizar melhor, você pode fazer uma cópia do RD e fazer essa cópia para cá, tá? E esse vai ser o seu φ beta. Então, se eu quiser, então isso aqui você pode fazer separado, faz o RD aqui. Então, essa função aqui vai ser eu aplicar o essa aqui que vai daqui para cá, eu aplicar o φ beta menos 1, bola φ alfa. Tá? E essa aqui vai a função que vai do RD em RD. Ela, eu sei que quando a função vai de RD em RD, na verdade no aberto, né? Eu sei que ela é, eu posso falar que ela é diferenciável. Então, isso aqui eu posso falar que ela é
ser infinito, ou qualquer um que eu escolher, CK, etc. Ser infinito é só para facilitar para a gente, certo? Para todo alfa e beta. Tá? Então essa função eu sei que ela é de Rn em Rn. Tá? Professor, mostra o desenho da FIA aí de novo, só para eu... Vou fazer aqui, ó. Não, no que o senhor fez antes, naquele desenho anterior, só para eu ver de novo aqui. Aquele que Esse. está bem colorido. Ah, peraí. Então, vou pensar assim. É porque a FIA, só não tô lembrando aqui, a FIA é diferenciável, a função FIA é diferenciável? Então, não, ela não é nada diferenciável ainda, você não sabe nada. Não. Tá? Então, tem um negócio assim, ó. A FI de alfa é diferenciável em alfa, é isso? Oi? A hipótese é de que a FI de alfa é diferenciável em algum alfa, em algum ponto Não, alfa. não. Esse alfa aí, ele é só um índice. É só o índice, em vez de usar tal e φ, eu estou usando φ alfa e φ beta. É só isso. Mas eu não entendi por que que eu posso garantir que a FI de alfa e a FI inversa de beta é diferenciável, basta que seja em RD. Não entendi, não. Então, aí essa vizinhança aqui eu vou mapear para cá, para o RD, certo? É um mapa só, é só uma função. Eu não sei o que que ela é ainda, ela é só uma função. Aqui é só uma função também, tá? Olha só, a gente viu aqui na definição. É... Um momentinho. Desculpa, eu esqueci de falar aqui, tá? Então, o que que eu sei dessas φ alfas? Os φ alfas são esses homomorfismos que eu citei aqui em cima, tá? Então, os φ alfas vai do alfa em RD, tá? E eu já sei que ela é homeomorfa, tá? Então, como eu já falei que ele é um espaço localmente euclidiano, as vizinhanças são homeomorfas Rn. Então, eu vou salvar que esse aqui é o homem, tá? Então, eu tenho esses charts, isso aqui é homeomorfo, tal que eu tenho essas condições aqui, onde o alfa é m, e eu tenho... Então, eu defini, esse é o m, certo? Esse é o alfa, esse é o beta. Concorda? Então, a condição que eu tenho Sim. para ser uma estrutura diferenciável, até agora eu tenho um conjunto de homeomorfismos que cobrem M. A condição para que a variedade tenha uma estrutura chamada estrutura diferenciável é que essa composta aqui, ó, tá? Ou essa aqui, tanto faz, né? Para usar a notação do livro, eu vou colocar φ beta menos 1 φ alfa, tá? Essa função aqui, ela vai de RD em RD, tá? Ela tem que ser diferenciável. Tá? Então, eu imponho, então, em posição. Posição nossa, tá?
tá? Não estou falando, isso aqui não é um teorema, isso aqui é um fato. Eu tenho que impor que isso aqui tem que ser diferenciável. Então, para quaisquer duas maneiras de representar esse conjunto aqui no meio, tá? Que posso chamar de W, a interseção o alfa igual o alfa interseção o beta, para todas as maneiras que eu conseguir representar ele como o homomorfismo de RD, essas maneiras vai ter que ter essa composta aqui, que é uma função de RD, tá? De análise do RN comum. Essa função que a gente estuda em análise do RN comum, eu vou ter que impor que ela seja diferenciável. Tá? Se ela for diferenciável, ou seja, se eu conseguir montar várias coordenadas desse jeito, vários homomorfismos desse jeito, tal que a composta seja diferenciável, então eu vou falar que a variedade é diferenciável. Eu vou falar que a variedade tem uma estrutura diferenciável. Tá? Tá claro? Ficou mais claro agora, Carlos? Entendi. Você quer garantir a estrutura diferenciável. Entendi o que você quer. Aí para você garantir a estrutura diferenciável, você pega dois homomorfismos, certo? E dois homomorfismos e com esses homomorfismos você fabrica uma composição em RD e RD, cuja essa composição é diferenciável. Isso é a estrutura diferenciável se somente se, não é isso? A estrutura diferenciável se somente se existe essa composição diferenciável. Isso é uma imposição. Para todo par que eu Entendi. pegar. Para todo par. Isso. Todo par que Certo. você pegar, entendi. Isso, Entendi. tá? Então isso é Tá. exatamente, Perfeito. exatamente. Essa é a lógica. Tá certo. Então, esses dois caras aqui que a gente tem, esses caras aqui, ó, essas duas condições aí, já é basicamente o que eu preciso para ser estudo diferenciável, tá? Então isso aqui é o que eu preciso. E C é uma condição técnica, tá? Então eu até vou escrever com um lápis mais fininho aqui que não interessa tanto. Mas a condição C é uma condição técnica, só para você ter uma noção. Porque agora eu quero usar que não só que é estrutura diferenciável, eu quero chamar o que é uma variedade diferenciável, tá? Então eu tenho que pegar todos os possíveis φ-alfas e φ-betas que existem, todos possíveis juntos, tá? Então eu vou considerar que dentro desse F, tá? Vai ter todos os possíveis φ-alfas e φ-betas. Então, φ é considerada como sendo maximal, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que M é caracterizada por todos possíveis mapas de vizinhanças de MARN. Ok? O que eu quero dizer é o seguinte: eu preciso ter uma classe de equivalência de mapas, porque eu estou querendo considerar a variedade M. Então, o meu objetivo é caracterizar M como sendo uma variedade diferenciável. Tá? E para isso a gente definiu o que é uma estrutura diferenciável. Tá? Eu tenho funções que vai pegar vizinhanças de M e vai mapear para RD. E a composição de cada duas delas vai ter que ser uma função em RN, que eu já conheço qual é a definição de diferenciável. Eu já sei o que é a definição de diferenciável de RN e RN. Tá? Beleza. Só que supondo que eu pegue outras duas. Se eu pegar outras duas aqui, porque eu tiver outras duas, então não vai ser M mais. Ou seja, como é que eu consigo caracterizar? Então a variedade diferenciável vai ser aquela que é. Eu vou ter todas as possíveis maneiras de fazer esse jogo. Tá? E aí eu vou considerar o F, esse símbolo F,
como contendo todos os possíveis mapas desse tipo. Tá? Porque é a mesma coisa que eu falar, vamos pensar o M como sendo a esfera da Terra, tá? Aí eu falo, eu dou um tipo de projeção para você, eu vou dar um mapa, lá vai ter lá a América do Sul, vai ter os continentes lá, sei lá, certo? Aí eu dou um outro mapa, tá? E esses dois mapas cobrem e eu consigo mudar de um mapa para outro diferencialmente. Beleza, aí vem alguém e dá outro tipo de projeção, outros mapas para você. Então quer dizer que eu não tenho a Terra mais? Não, eu tenho a Terra. Ou seja, a Terra é considerado, nesse sentido aqui, como sendo o conjunto de todos os possíveis mapas da Terra em R2. Tá? Então, eu só tá dizendo que eu vou considerar todos os possíveis dentro da estrutura diferenciável. Tá? Então, e lá no livro fala que se eu conseguir achar pelo menos alguns que já cobrem o meu M, alguns φ-alfas que cobrem o M, um certo conjunto, posso precisar de 4, de 5, de 6 que cobrem, que é a união dos alfas da UM, eu consigo gerar todos os outros possíveis, tá? Então existe uma construção lá no livro que eu consigo gerar todos os outros mapas possíveis. Então isso aqui é só uma abstração para dizer que, para eu não ficar bitolado num certo φ-alfa específico, φ-beta específico, para eu ser independente do φ-alfa e φ-beta, eu digo que a variedade tem a estrutura diferenciável, que são todos os possíveis φ-alfas, todos os possíveis φ-beta, tá? Então, se eu der uma variedade para você, eu dei lá, seja a superfície da Terra, tá? Então, eu falo que ela é uma variedade, ela vai ter vizinhança e vai ter uma estrutura diferenciável F. Então, eu quero dizer que isso aqui são todos possíveis mapas, está implícito que são todos possíveis mapas da Terra. Não é só alguns mapas que eu vou dar. Todos possíveis, porque a Terra ela é o conjunto de todos os possíveis mapas que consigo tirar. Então, está caracterizando a Terra como sendo o conjunto dos possíveis mapas dela. Tá? Agora a gente passa para a próxima coisa que a gente precisa lembrar é o que é uma topologia, tá? Então isso aí é uma variedade diferenciável, tá, gente? A próxima coisa que a gente precisa especificar aqui é sobre espaço topológico. Só para refrescar a memória de vocês que faz tempo que vê topologia. A Juliana tá aí? Acho que saiu, né? Ok. Tá, então voltando aqui, a gente fez. Então, essas são as condições, né? Para estudo diferenciável, eu tenho que cobrir M e tenho que a mudança. A mudança, né, de coordenadas aqui no caso vai ser uma função de RD em RD. Aí eu sei o que quer dizer diferenciável, então eu tenho que impor que toda mudança de coordenada é diferenciável. Tá? Então, se eu achar vários φ não é só dois, tá? Se eu achar vários que eu vou cobrindo M, e as mudanças de coordenadas 2 a 2 são sempre diferenciáveis, aí eu tenho uma estrutura diferenciável. Mas aí, se eu achar outras que também cobrem, tá? Aí eu vou incluir todas essas outras, vou incluindo no F, aí F vai ser maximal. Se eu tiver, então, um conjunto que eu tenho todas essas mudanças aí, todas as coordenadas possíveis, todos os φ alfas possíveis, né? Nesse maximal, aí eu chamo isso de variedade, tá? Tá? Mas isso aqui tem que ser maximal. Tá? Então é só uma coisa técnica. Se eu não incluir todas no F, se eu incluir só algumas que cobrem, né? Mas eu podia cobrir com outras, então aí seria artificial, porque aí parecia que eu teria outra tripla, tá? Então pode ser que eu sempre tenha a mesma tripla e é sempre a mesma variedade, então eu vou incluir todas as possíveis φ-alfas no F, mesmo que várias delas já cobrem o M, tá? Então é isso que ele quer dizer lá como sendo uma condição técnica, o C, tá? É aquela parte que o Kleber falou lá da... Então, o que a gente quer, que eu quero só entrar em detalhe aqui, antes da gente entrar do Manfredo do Carmo, que vai ter uma questão topológica, então eu já quero entrar aqui nessa questão aqui isso aqui, 26 de agosto. Esse aqui é o 3.
Ele não está focando. Tudo bem. Então, antes de a gente entrar na definição do cargo, no freio do cargo, eu vou querer lembrar o que é topologia, tá? Então, por isso que eu acho que é aquela minha teoria de que qualquer um consegue aprender, desde que tenha uma base mínima. Então, a mesma coisa aqui, eu sempre vou estar revisando as coisas. Demora um pouco mais, mas vocês vão entender. Então lembrando, tá? Então, o que é uma topologia? Tá? Topologia é uma coleção de vizinhanças. Tá? Então, como exatamente elas são construídas, tá? Tá? Então, eu pego esse como exatamente, eu ignoro, tá? Tá? Então, eu posso construir de várias formas. Aí, mas quando eu falo topologia, eu só estou considerando as vizinhanças. Elas podem ser construídas como vizinhança do RN ou em algum espaço, não tem problema, mas eu vou considerar isso, tá? Então, a definição formal, eu tenho dois tipos de definições, tá? Tem duas definições. Para você manter em mente topologia. Quem nunca estudou isso formalmente agora já vai saber, é o que precisa saber, é isso aqui. Então, duas definições. Eu tenho uma definição que é para conjuntos abertos. Tá? Então, essa definição, ela tecnicamente, vai definir vizinhança como sendo aberto. E, ao longo da história da matemática, foi a que acabou funcionando melhor. Tá? E tem a outra que é a definição do Hausdorff, que é a definição por vizinhanças mesmo. Como axiomas, tá? Conjunto de axiomas. Para eu ter vizinhança. Então, eu tenho conjuntos abertos, que a gente vai chamar de aberto, tá? E aí tem os axiomas de abertos. Essa é a forma moderna. E tem a outra que é a vizinhança, tá? Que essa aqui é mais intuitivo. Então, definição. Vamos dar a definição por abertos. Tá? Então, uma topologia é um conjunto é um par, tá? É um par. Desculpa, a topologia é um par de um conjunto M e... Desculpa, deixa eu... Vamos tentar de novo. Tá, então isso aqui é espaço topológico por abertos, tá? Então, um espaço topológico é uma dupla, par, né? E o conjunto M e a coleção tal, tá? Esse tal vai ser tá, isso aqui é os conjuntos de subconjuntos de M, tá? Tá? E isso aqui eu quero dizer que tal
contido, tá? Então, todo elemento de tal é um subconjunto de M. Então, isso aqui são os subconjuntos. Aham. Denominado conjunto de vizinhanças. Tá? E esses estão satisfazendo. Então, eu escrevi aqui satisfazendo. Satisfazendo. Os seguintes axiomas são: um, o vazio está aí. O vazio é uma vizinhança, tá? É isso que tá. Dois, se eu tiver a interseção de vizinhanças é uma vizinhança. E três, a união das vizinhanças é uma vizinhança. Tá? E aqui é um índice alfa, tá? Qualquer. Tá, então, se satisfazer isso aqui, tá? De tal é chamado de vizinhança aberta ou simplesmente de vizinhança ou aberto. Ok? Então aqui, então, aí por que tem esses axiomas? Intuitivamente eu vou falar que toda a interseção de uma vizinhança é uma vizinhança e a união de vizinhanças pode ser uma união não contável, tá? Por isso que tem esses índices, é uma vizinhança. Tá, então eles destilaram que esses são os axiomas para dizer que o que é para ser uma vizinhança, tá? Para eu não precisar definir como sendo uma bola de raio tanto, ou um círculo aberto, alguma coisa assim. Tá, então, e por que foi essa forma aqui foi destilada ao longo dos anos? E tecnicamente é essa aqui que funciona bem. Mas a intuição, tá? É equivalente a isso aqui, você tem os axiomas de Hausdorff, tá bom? Então a definição, então o tal, os abertos são a topologia e o M é espaço e o M tal é espaço topológico. Então a gente tem a definição mais intuitiva, tal, tá? E esse aqui é estilo Hausdorff, tá? Que é a definição original. Acho que geralmente quem viu a primeira não viu essa segunda aqui. E essa segunda é que dá intuição pra gente do que é uma vizinhança. Então por isso que eu gosto de mostrar sempre ela, porque essa é intuitiva, tá? Mas ela é equivalente, tá bom? Tá, então, espaço é uma par, né? M, só que ao invés de usar tal, eu posso colocar tal aqui, mas eu vou usar outro conjunto, tá? Mas é parecido. Aí eu vou colocar um N afrescalhado assim, caligráfico. Esse aqui são os conjuntos das vizinhanças, tá? De conjunto M e coleção. Então, sabe a diferença de coleção e conjunto? Quem sabe?
Coleção é a união dos conjuntos. Não, coleção é a mesma coisa. Então, na verdade, coleção. Tá, então vou fazer aqui. Coleção é a A mesma coisa. coleção você tá indexando os conjuntos. E Então, a na união verdade, deles é coleção é a mesma, coleção é a mesma coisa que conjunto, tá? A gente também fala classe, né? Classe, conjunto, etc. Classe, coleção é tudo a mesma coisa que conjunto. É Só, conjunto de conjuntos. só que aí é sempre conjunto, né? Mas aí, por convenção, exatamente o que a Juliana falou, é conjunto de conjuntos. Tá? Mas é um conjunto no final, certo? Tá, uma coleção ele, tá? Tá? Mas, na verdade, nem é ele, tá? Aqui não é uma coleção, desculpa. No caso do Hausdorff, só para a gente ver aqui, ó, qual é a. Aqui vai ser para a gente é um mapa, tá? Ele, tá? Esse ele eu vou chamar de. Esse ele vai de M. É como se fosse coleção, mas aqui ele fala que é um mapa, tá? M, eu vou associar para cada ponto de M, aí eu associo um subconjunto ali, tá? Ok? Então, foi até bom eu riscar aqui, porque é como se fosse uma coleção, mas é um mapa, tá? Chamado de topologia de vizinhanças. Tá? Então, esse N é chamado topologia de vizinhanças. Tá ok? Aí tem os axiomas. Axioma número 1. É bem mais intuitivo que o outro, eu acho. Vamos ver se vocês acham também. Então, um é que se eu tiver uma vizinhança N pertencente ao conjunto de vizinhanças NP, então P pertencente a N. Então, P tá numa. Se for uma vizinhança de P, então P tem que estar na vizinhança. Então, isso é óbvio. O outro é, se eu tiver N contido. Se eu tiver um subconjunto de M, tá? Se esse cara contém uma vizinhança. Isso aqui é chamado de vizinhança de P. Então, tá? E o axioma 3, esse é o original, gente, de topologia, tá? Se eu tiver N e M pertencente à vizinhança de P, então M interseção com M também pertence à vizinhança, ao conjunto de vizinhanças de P, tá? Até agora tá intuitivo para vocês? Se eu tiver N, uma vizinhança de P, então implica que existe outra vizinhança de P, tal que N pertence a N de Q, a todo Q pertencente a N. Então esse 4 aqui, vamos ver qual é a intuição. Se eu tiver uma vizinhança de P, então vai existir uma outra vizinhança M
de P, tal que... Ah, tá. Para qualquer ponto pertencente a M, ponto entre aspas, né? Só para eu entender que qualquer ponto pertencente a M, o N é vizinhança desse ponto Q. Isso. Então, eu tenho lá P. Aí eu vou ter outro Q que está na vizinhança. Desculpa, deixa eu ver se está certo. É isso aí. Esse é o N. Então vai existir uma outra vizinhança, tal que ah, tá? Então vai existir outro Q. Eu tenho uma outra vizinhança M, tal que então para todo Q nessa outra vizinhança, eu tenho que ter essa vizinhança também a vizinhança de Q, certo? Então eu posso pegar talvez essa vizinhança aqui. Então se tiver um Q aqui, ele vai ser vizinhança de Q para todo M? Não. Tá, então essa aqui não funciona. Então eu vou ter, o que funciona é assim, eu pegar o P, ele, por exemplo, e pego uma menor aqui, o M. E esse é o Q, certo? Então, existe uma outra vizinhança M, tal, que para todo Q aqui, esse N também é vizinhança de Q. Tá, então esses axiomas aqui são os axiomas mais intuitivos de topologia. Então, só para vocês lembrarem, tá? Que eu posso ter esse tipo, mas na prática a gente fica fixado em aberto, que é o que melhor funciona com a análise, que a gente já está acostumado. Mas você pode pular de um para outro, tá? Não tem problema nenhum. Então é isso, para a aula de hoje, acho que a gente viu essa definição. A próxima aula a gente vai ver a definição do Manfredo do Carmo e vai ver como ela induz uma topologia. Por isso que a gente está falando de topologia, tá? E a gente vai entrar no primeiro exemplo. Acho que a gente está... Vocês acabaram o tempo de vocês também, né? Acho que já acabou, né? Professor, falar uma coisa aqui. Em relação à sexta, se nessa sexta aula for 7h50, dá para mim. É porque agora que eu pensei nisso. É porque 10 horas eu tenho uma reunião. Mas se a aula for 7h50, dá para ser essa sexta. Se o senhor achar Então, melhor. próxima aula. Se o senhor achar melhor. E o Kleber puder. E aí a gente também vai ter que falar um pouco do... Eu vou dar o próximo exemplo, tá? Pode ser até 7 horas, se quiser. 6. Ah, eu... Tá animado, hein? É, E aí... quanto mais cedo, melhor, porque aí Orientando eu acordo disso. Esse é cedo. orientando que eu quero. Não, se for 7 horas da manhã, é porque eu acordo cedo. Então, se Aham. for 7 horas da manhã, dá para eu terminar as coisas aqui e a mulher ainda tá dormindo e Cecília tá dormindo também. Aí eu não escuto reclamações. Tá estudando demais. É bem cedo, 7 da manhã. Vocês decidem aí no WhatsApp, tá? Se quiser 7, tudo bem. Por mim, tanto faz. O senhor decide. Eu acordo 6, então. O- A próxima coisa, então, aí a gente vai ver os exemplos, tá? E aí a gente vai entrar. Então, agora a disciplina vai correr bem mais. É só ficar essas definições aí entendendo, tá? A gente tá, só para ter uma noção, então, no caso do livro, a gente está na página
3 ainda, né? Mas a gente já viu bastante dessa. A gente vai ver esse exemplo em mais detalhe na próxima aula, tá? E o resto vai correr rápido agora, porque a gente não tem notação na cabeça. Com a notação, a gente já sabe o que está sendo falado. Alô, gente? Muito obrigado. Alô. Tchau. Tchau.